Cláudio Mascarenhas Brandão, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra Martins Filho. Processo agravo regimental em embargos declaratórios, em suspensão de liminar e antecipação de tutela 5151, dígito 29 de 2017. O excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Os excelentíssimos senhores ministros Maria Cristina Peduzzi, Emanuel Pereira e Dora Maria da Costa acompanharam o voto do excelentíssimo senhor ministro relator. O excelentíssimo senhor ministro João Oreste Dallazen abriu divergência para dar provimento ao agravo regimental e indeferir o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da ação cautelar, em face de superveniência de sentença de mérito. O excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva votou no sentido de dar provimento ao agravo regimental e indeferir o pedido de suspensão de liminar e antecipação de tutela em face de incompetência funcional desta Corte. A excelentíssima senhora ministra Cátia Magalhães Arruda abriu divergência no sentido de dar provimento parcial ao agravo, a fim de manter os efeitos da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara, no tocante a alineado item 10. Os excelentíssimos senhores ministros Lélio Bentes Correia, Alberto Luiz Bresciani e José Roberto Freire Pimenta acompanharam o voto da excelentíssima senhora ministra Cátia Magalhães Arruda. Declarou-se suspeito o excelentíssimo senhor ministro João Batista Brito Pereira e não participa do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Aloísio Correia da Veiga. Então, só para resumir as quatro correntes, eu estou negando provimento, o ministro Dallazen fica na preliminar de prejudicialidade por superveniência de sentença de mérito, o ministro Renato, preliminar de incompetência funcional, e entraram no mérito os ministros Lélio, ministro Bresciani, ministra Cátia, ministro Pimenta, no sentido de manter, afastar as duas preliminares e já entrar no mérito. 4, entendendo de manter a SLAT, e 4, entendendo de manter a sentença originária. Ministro Cláudio, com a palavra. Presidente, o meu voto está, inclusive, disponibilizado para Vossa Excelência e os demais ministros no sistema. Entendo eu que, antes de prosseguir o julgamento do mérito, temos que resolver a questão da prejudicialidade relativa à competência funcional. O meu voto segue nesta linha, porque até agora não foi julgado, segundo consta, o agravo regimental interposto no regional da decisão que indeferiu a SLAT lá. Então, o meu voto segue exatamente nesta linha. Se superada for a discussão, presidente, quanto ao mérito, eu não tenho divergência do voto de Vossa Excelência. Entendendo não tem que... divergência do voto? Quanto ao mérito. Sim. Quanto ao mérito, eu sigo o voto de Vossa Excelência. Tá. Mas é preciso que nós antes, tá. me perdoe a Perfeito. observação, decidamos, até porque há outros casos, hoje, em que eu identifiquei precedentes do órgão especial, entendendo que não há competência funcional para apreciação da matéria quando a decisão originária é da primeira instância. Inclusive, no meu voto, eu cito precedentes até, se não me pode estar equivocado, lá de Vossa Excelência, 2013. No caso Alberto, 2013, entendendo que não há essa competência quando a decisão é de primeira instância. E, no caso específico, ainda pende no regional a jurisdição quanto ao agravo regimental interposto decisão do presidente que indeferiu a SLAT. Portanto, por hora, fico com o mesmo voto de não entender ser este órgão competente funcionalmente. Se superada for a discussão, volta a julgar o mérito. Tá. Então, deixa eu só... Senhor presidente, perdão, pela ordem. É porque eu Sim. quero reformular em parte meu voto, apenas isso. Sim, mas só esclarecer Sim. que vários dos colegas que votaram pelo provimento do agravo o fizeram superando a questão da superveniência de sentença de mérito, superando a questão da incompetência funcional, ou seja, afastaram. Exemplo, ministro Lélio, que agora não compõe aqui, ele afastou expressamente as duas preliminares. O ministro Bresciani também teria afastado as duas e entrado direto no mérito. A ministra Cátia expressamente entrou direto no mérito. Então, realmente, só ficaram 8 ministros entraram direto na questão. Uhum. Depois eu explico também, para fazer a dialética, por que entendi de superar as duas. Sim, senhor Ministro presidente. José Roberto, com a palavra. Vossa Excelência colocou bem a questão, e eu apenas quero fazer uso da faculdade que é aberta pelo regimento interno, já à medida que o julgamento ainda não foi encerrado, para refluir na minha manifestação anterior. Eu tinha superado essa questão que agora o ministro Cláudio reabre na sua vista regimental. Como eu constatei que há precedentes do órgão especial relativamente recentes na mesma linha da divergência que foi aberta
não sei se pelo ministro Renato, pelo ministro Brito Não, Pereira. a incompetência funcional, ministro Renato. Porque o ministro Cláudio, ao final do seu voto, fez referência a uma divergência aberta pelo ministro Brito Pereira, apenas isso. Mas Não, é que a sim. Sua Excelência se deu por suspeito. Perfeito. Então, ministro Renato. Então, eu pediria, Vênia, para alterar parcialmente o meu voto para acompanhar na questão prejudicial o ministro Renato, que também foi acompanhado pelos que já foram mencionados, o ministro Cláudio. Mas eu mantenho também o meu voto de mérito, se for o caso. Eu mantenho o meu voto acompanhando a ministra Cátia no mérito. Perfeito. Então, deixa eu só recordar a situação, o status questione em relação a essa preliminar. A SLAT no TRT não foi apreciada até hoje. A SLAT no TRT não foi apreciada até hoje. De certa forma, o mérito está ligado, de certa forma, está ligado até à própria questão de por que a SLAT não foi julgada até hoje pelo TRT. Presidente, perdoe, mas é porque no seu relatório, Vossa Excelência explica que a SLAT foi julgada. O que não foi julgada foi o agravo que eles entraram. Sim, Era o seu perfeito. relatório. Eu agradeço. Então, até o momento, não foi julgado exatamente o agravo. O STJ ele admite excepcionalmente de decisão de primeiro grau nesses casos em que o processo fica parado, você precisa exatamente em situações de SLAT, qual que é a diferença da SLAT com o mandado de segurança? É para os casos de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Então, nesse caso, o que está ocorrendo? E por isso que eu deferi o SLAT nesse caso concreto. Primeiro, a EBSER, ela gerencia é uma empresa recente, gerencia 39 hospitais, uma empresa recente. Ela já fez adequação do seu quadro de servidores de terceirizados para contratados de 20 mil servidores. 20 mil já foram substituídos, aqueles que estavam terceirizados, prestando serviço pelos concursados. O único lugar do Brasil, é o Ceará. Isso por quê? Então, faltam 200 para fazer a adequação. Esses 200 estão conseguindo, através de medidas judiciais, que não se resolva o problema da EBSER no Ceará. 200. O que está acontecendo? A EBSER já fez o depósito judicial de 13 milhões para verbas rescisórias, estão depositados para garantir de todos esses terceirizados a rescisão do contrato. O que eles não querem é realmente que se resolva a questão do ponto de vista de cumprimento do que manda a Constituição, em termos de concursados. Eu estou votando, por favor. O que acontece? O próprio Ministério Público do Trabalho dá a parecer estar de acordo, entendendo que realmente todas as medidas que têm sido adotadas e que têm sido paralisadas, não estão avançando, dizem respeito a não permitir que esses trabalhadores deixem de prestar serviço à EBSER, quando já há o quadro a ser substituído. Então, o único lugar que atualmente, dos 20 mil, só esses 200 do Ceará. Então, por isso é que eu entendi que a hipótese é claramente da exceção em que se admite o uso da SLAT para não fazer com que uma questão seja simplesmente travada num determinado regional, com precedentes. Se for esclarecimento de fato, eu lhe concedo a palavra. Pela ordem, é de fato, Excelência. Então, por favor. Primeiro, essa discussão inteira, né,
Uma saudação ao excelentíssimo ministro-presidente, aos excelentíssimos demais ministros, ao excelentíssimo membro da Procuradoria-Geral do Trabalho. Eu sou Clóvis Renato, advogo para essa causa. Em verdade, a EBSER, no Brasil, primeiro pende uma ação direta de inconstitucionalidade contra ela no Supremo, de autoria do Procurador-Geral da República. Segundo, quem fez depósito, depois de ter sido multado pelo juiz da 7ª Vara, foi o juiz da Universidade Federal do Ceará. Do Brasil, em verdade, das instituições todas, nós tivemos, inclusive, no debate semana próxima passada no Senado Federal, o Rio de Janeiro, por exemplo, não aderiu à EBSER, está um conflito muito grande para a adesão à EBSER, e o que aconteceu com esses trabalhadores não era uma manutenção, é porque houve o mandato de saída dessas pessoas que tinham um contrato de 51 anos da entidade, pessoas com 30 anos, está aqui, ó, pessoas de idade, 28 anos, aqui são uns que estão sem receber, trabalhando sem receber. Então, o que o juiz disse foi que, como eles estavam em greve, porque não havia abertura para negociação e nem havia garantia do pagamento, porque esse pagamento que foi efetuado pela UFC só é verba até fevereiro de 2015. Eles estão, de lá para cá, trabalhando em escalas de greve, que nós fizemos o protocolo das escalas hoje, entregamos em alguns gabinetes os pontos, não é, mas no processo já conta as escalas de greve, pelas horas efetivamente trabalhadas. O que nós lutávamos nesse momento era exatamente para uma humanização, porque muitas pessoas estavam próximas à aposentadoria e não houve qualquer possibilidade de acordo. Doutor Clóvis, a partir daqui já é sustentação de ponto de vista. Os esclarecimentos fáticos já foram fornecidos. Vou continuar a esclarecimento do meu voto. O que estou acolhendo, e foi esse o SLAT, para que o procedimento não seja interrompido. Foi só isso, que se dê continuidade ao procedimento. E não, no momento efetivo em que for julgado o agravo pelo TRT, volta a andar na via normal. O que não se pode é simplesmente pegar um processo e não se decidir e, a partir daí, manter uma situação. Aqui não há réplica, tréplica. O senhor já fez a sustentação, já lhe concedi a palavra para fazer os esclarecimentos de fato. Vou continuar tomando os votos. Ministro Douglas Alencar Rodrigues, como vota Vossa Excelência? Eu peço perdão, rapidamente, é porque como meu voto diverge do voto de Vossa Excelência, é só para esclarecer, porque talvez há entendimento pacífico nessa corte que não cabe o SLAT de decisão de primeiro grau, inclusive com precedente de Vossa Excelência. Qual é a diferença disso e do que nós temos hoje? É que, nesse caso, houve o SLAT por regional. A decisão do regional foi proferida. Dela entraram com agravo. E este agravo é que está sem decisão. Por isso que eu peço perdão a Vossa Excelência, porque acabei interrompendo, claro, mas era só para esclarecer que o SLAT aconteceu no regional, o que não aconteceu foi a decisão do agravo. E aí o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que, ocorrendo essa situação, caberia, sim, a análise do Tribunal Superior, que, no caso, seria o nosso. Por isso é que eu não levantei, não acolhi, não acompanhei a divergência na preliminar. Então, só fazendo esse esclarecimento. Claro. No mérito, entretanto, eu tenho divergência porque os trabalhadores estão em greve. E, estando em greve, a lei de greve veda, no seu parágrafo único, a rescisão do contrato de trabalho. Então, se há uma lei de greve que veda rescisão de contrato de trabalho de trabalhadores em greve, eu entendo que os trabalhadores não podem ser, os contratos de trabalho deles não podem ser rescindidos. Então, por isso é que o meu provimento é no sentido de manter a decisão de primeiro grau quanto a esta linha, que é a linha A do item X do juiz da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Então, só fazendo esses esclarecimentos. Olha, e agradeço à ministra Kátia. O que eu estou tentando justificar do meu voto e do porquê concedeu o SLAT, com respaldo em jurisprudência, no sentido de que, uma vez que já o processo chegou na segunda instância, é possível. O que a jurisprudência não admite ou é o mandado de segurança ou o SLAT. E, realmente, agora é possível o SLAT no TST para tentar resolver esse problema concreto.
E só divirjo os divergir da ministra Cátia que nós chegaríamos, nessa solução de Vossa Excelência, a um dilema. A Constituição manda que se observe o concurso público. Não, os que seriam substituídos já têm pessoal para substituir. Os substituídos não seriam substituídos, por quê? Porque estão fazendo greve. Então, a partir do momento em que fazem greve, não pode ser feita a substituição. É só esticar a greve e exigir, eventualmente, pagamento ou coisa do gênero, que já está sendo feito, né, parcialmente, e nós estamos com o sistema parado. E eu repito, concedi o SLAT porque se trata de hospital. O serviço, aqui nós estamos em situação de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Então, por isso é que eu concedi o SLAT. Então, volto a tomar votos. Ministro Douglas Alencar Rodrigues, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, senhoras, senhores ministros, a matéria suscitada no presente agravo interposto contra a decisão proferida por Vossa Excelência é de fato relevante, sensível, delicada. A dissonância já identificada entre a posição de Vossa Excelência e a da ministra Cátia, além das demais que sugerem questionamentos de natureza processual, bem confirma este meu raciocínio. E é preciso lembrar que a origem de toda essa celeuma diz respeito à existência de um acordo firmado em autos de ação civil pública perante a Justiça Federal do Estado do Ceará, no qual o ente público se comprometeu a substituir o pessoal que ali prestava serviço por meio de uma outra entidade. Sobrevém, evidentemente, a execução deste acordo e os trabalhadores legitimamente reagindo deflagram um movimento paredista e a questão é então trazida ao Poder Judiciário, que sugere a existência de dois ramos do Poder Judiciário enfrentando a mesma questão jurídica. Chama a atenção, neste caso, a absoluta razoabilidade com que o juízo monocrático trabalhista vem conduzindo a questão. A decisão proferida por Sua Excelência, estabelecendo a necessidade da negociação coletiva como condição para legitimar a dissolução dos contratos, me pareceu consonante com a jurisprudência até então consolidada no âmbito da seção de dissídios coletivos desta Corte, e me parece igualmente sugerir que, de fato, ministra Cátia, esses colegas de primeiro grau detêm competência técnica, inclusive, aptidão para bem conduzirem essas ações civis públicas ou ações civis coletivas ou reclamações trabalhistas movidas por sindicatos que veiculem essa discussão em torno da necessidade ou não da negociação coletiva como pressuposto para a dissolução de contratos em massa. Seja como for, presidente, eu compreendo, como Vossa Excelência já anunciou, que estão presentes os pressupostos para a concessão da suspensão da liminar. E faria também apenas uma observação, ministro Cláudio, que os precedentes que Vossa Excelência transcreve pressupõem uma espécie de supressão de instância. De fato, não teria havido, nestes casos, exame da pretensão de suspensão pelo Tribunal Intermediário, o que justificaria, pela supressão, a cassação dessas decisões. Seja como for, ou melhor, justificaria a afirmação da incompetência funcional, que é o tema que foi suscitado por Vossa Excelência, seguindo, salvo engano, o ministro Renato. Então, senhor presidente, com essas considerações, a matéria já foi posta, exaustivamente debatida. Eu estou pedindo vênia de dissidência para acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência. Ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, no que diz respeito à competência funcional, acompanho a divergência que foi apresentada, tenho anotado aqui pelo ministro Renato, Sim. que também depois foi acompanhada pelo ministro Brito Pereira e agora... Não, o ministro Brito Pereira não está votando, que deu perdão, senhor presidente, é que eu vi que não estava... Então, na verdade, Foi acompanhada pelo ministro Cláudio Renato. Brandão e pelo ministro Zé Roberto Pimenta. Exatamente. E no mérito, eu acompanho a divergência da ministra Cátia. Ministra Cátia. Então ficamos da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Presidente. Ministro, Presidente. no fundo... Presidente, ministro só para Cláudio. esclarecer o ministro Douglas, a observação que o Sua Excelência fez em relação à minha compreensão, ministro Douglas, que a jurisdição não se esgotou, porque pende o agravo regimental de apreciação pelo colegiado. E nós estaríamos aqui inaugurando a jurisdição per salto. Não sei, até alertado que fui pela ministra Cátia, que o Supremo tem decisões nesse sentido, as quais, inclusive, vou analisar, mas, a meu sentir, se o tribunal não julga, cabe providências outras, correcional no tribunal, para que o tribunal julgue. Nós não podemos fazer, a meu sentir, se o tribunal não julga por razões que as razões sequer desconhecem, que as razões desconhecem, nós possamos aqui, nós, ultrapassar a jurisdição do tribunal. Ou seja, não se esgotou o tema no tribunal, porque pende agravo regimental. É verdade que não foi julgado, mas a providência não seria, com a devida vênia do entendimento contrário, chegar a esta corte numa jurisdição, a meu sentir, per salto. Mas, por isso mesmo que eu insisti no meu voto, apesar de alertar que o Supremo tem posições nesse sentido, a meu sentir, ministro Douglas, e aí com respeito à Suprema Corte, contra a lei, mas manter o meu voto. Senhor presidente, pela ordem, eu também compartilho desse último fundamento colocado pelo ministro Cláudio, havia até adiantado para o ministro Douglas, mas é apenas isso, eu acompanho. Tá, eu estou aqui com a decisão do Supremo que permite que não haja esgotamento da instância recursal para efeito de acolhimento da suspensão de liminar, mas nós ficamos na seguinte situação. O ministro Zé Roberto votaria pela incompetência funcional, mas, no mérito, votaria com a corrente da ministra Cátia. O ministro Cláudio vota também pela incompetência funcional, mas votaria no mérito com o relator. Presidente, a questão da... Tem uma palavra? Por favor. A questão de fato é delicada, presidente. Nós temos aqui um conflito entre a decisão que garantiu que fossem ocupados os cargos, de outro lado, a lei que garante que a greve suspenderia o contrato de trabalho. Eu confesso a Vossa Excelência que, nesse juízo de ponderação, efetivamente antecipado pelos ministros Cátia e Alberto Bresciani, que seguiram, nós temos a ponderação no sentido de que a lei assegura que o contrato não pode ser extinto estando os empregados em estado de greve. E a informação que tenho é que o serviço não foi suspenso, o serviço continua sendo executado. Então, se não há o prejuízo que fundamenta isso, Vossa Excelência, eu, reconhecendo o voto que proferi, voto com a ministra Cátia, presidente. Não, Vossa Excelência vota com quem? Com a ministra Cátia, com a divergência. Tá. Considerando a informação que tem, que o serviço não foi suspenso. Continua sendo mantido graças a plantões em caso do estado de greve. Então, estamos da seguinte forma. Então, precisamos, agora que o ministro Renato, ou num sentido ou no outro, é o único que falta. O ministro Dall'Agem já não podemos mais tomar o voto de Sua Excelência. Eu entendi, senhor presidente, pela incompetência, porque esse é o caso típico de correção parcial, quando o tribunal ACOR deixa de se manifestar. Já há jurisprudência pacífica na corregedoria de que, nessa hipótese, há a intervenção do corregedor para dar efeito suspensivo ao agravo regimental enquanto ele não for julgado. Por isso eu entendi que não poderíamos ultrapassar. Mas, já ultrapassado, eu penso que aqui há, de fato, um conflito de interesses, um interesse supostamente de ordem pública para se assegurar o cumprimento de uma decisão judicial, me parece TAC, né? E, por outro lado, o interesse de alguns empregados que se verão, sofrerão os efeitos dessa decisão. E aqui eu vou raciocinar mais como corregedor. E, a meu juízo, o que é que tem que ser visto é o aspecto cautelar. Eu penso que o prejuízo menor é se manter a decisão do juiz da vara, porque se estabelece um status quo, se mantém o status quo, e se aguardará uma decisão final sem um prejuízo imediato para esses empregados. Porque, do contrário, nós teríamos o efeito inverso. Nós autorizaríamos a empresa a prosseguir com os desligamentos e essa situação se tornar irreversível. Então, diante da irreversibilidade dessa situação, é que eu peço vênia a Vossa Excelência e voto com a divergência da ministra Cátia.
Então, eu proclamo que, por maioria de votos, vencido inicialmente o ministro Dallazen, que dava provimento ao agravo por superveniência de sentença de mérito, e vencidos parcialmente os ministros Renato Lacerda Paiva, Roberto Freire Pimenta e Cláudio Mascarenhas Brandão, que entendiam também dar provimento ao agravo, mas por incompetência funcional, se decidiu dar provimento ao agravo, a fim de manter os efeitos da sentença proferida pelo juiz da 7ª Vara no tocante à linha A do item X, vencidos os ministros relator Ives Gandra, ministra Maria Cristina Peduz, ministro Emanuel Pereira, ministra Dora Maria da Costa, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Fica como redator designada a ministra Kátia Magalhães Arruda, e eu junto voto vencido ao pé da acórdão, e os ministros vencidos aderem ao meu voto. Então, vamos ao próximo.